Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 19, a partir do verso 1. Vamos ler até o verso 10. Diz assim o Evangelho: Jesus entrou em Jericó e caminhava pela cidade. Havia ali um morador chamado Zaqueu, o principal cobrador de impostos, que era muito rico. Ele queria a todo custo ver Jesus, mas a multidão estava no caminho. Como era baixinho, não conseguia olhar por cima do povo, então correu adiante deles e subiu numa figueira. Dali poderia ver Jesus quando este passasse. Quando chegou perto da árvore, Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, hoje é o dia de eu me hospedar em sua casa. Zaqueu pulou da árvore, ainda sem acreditar no que ouvia, feliz da vida com a oportunidade de receber Jesus. Os que presenciavam a cena ficaram indignados e reclamaram: como ele pode se sentir tão à vontade com esse bandido? Parado diante de Jesus, Zaqueu não sabia o que fazer. Gaguejando, disse: Senhor, vou dar metade do meu patrimônio para os pobres, e de tudo que eu roubei, pagarei 4 vezes mais pelo prejuízo. Então Jesus declarou: hoje é dia de salvação nesta casa. Aqui está Zaqueu, filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e restaurar o que estava perdido. Vamos ter um momento de oração? Deus, nesse instante a gente vai fazer algo que amamos, que é meditar no Evangelho de Jesus Cristo. Esse homem que teve uma vida tão inspiradora, que consegue tirar o melhor da gente, que é o nosso Deus, que é a nossa referência. Nós queremos lembrar um pouquinho da sua história, da sua vida, para que a gente possa sair daqui um pouquinho melhor, Deus, para que a gente experimente salvação no dia de hoje. Nos ajuda nesse exercício, Pai, em nome de Jesus. Amém. A religião tem algumas palavras que atrapalham muito a nossa vida, de tão grandes que são, seja porque rivalizam com a vida humana, ou negam a vida humana, ou porque sugerem uma perfeição que não existe. Perfeição não existe. Perfeição não é coisa de gente, não é coisa de humano. São palavras bonitas, essas da religião, que atrapalham a nossa vida, mas inalcançáveis. Por exemplo, santidade, pecado, bênção, graça e fé, palavras que a gente nem sabe bem do que se trata, mas a gente fala bastante, mas não sabe bem o que significa, ou a gente aprendeu equivocadamente, de maneira que, como eu disse, negam a vida humana, ou nos fazem sentir tão pequenos. Que é isso? Aquele verso, você nunca parou para pensar e ficar admirado? Sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito. Que é isso? O que esse verso está dizendo? Não vou falar nessa pregação, em outra mensagem eu posso compartilhar com vocês. Mas são palavras grandiosas que atrapalham a nossa vida, o nosso culto, a nossa fé. E a gente tem vários problemas por isso. Outra palavra confusa é a palavra salvação. O que é salvação? É outra palavra que também atrapalha muito a nossa vida. E essa palavra tem uma peculiaridade, porque geralmente está associada à vida pós-morte. Não é verdade? Salvação. A gente sempre pensa, é uma coisa para depois da morte. Salvação. Agora, salvo de quê? Para quê? Por quê e quando? Né? Salvação para a gente é sempre uma coisa que é como se fosse um bilhete para acessarmos um lugar depois da morte. E, de maneira caricaturada,
o entendimento que a maioria tem sobre a palavra salvação é a seguinte: salvo seria aquele que vai para o céu, que está salvo do inferno, aquele que se livrou do inferno, está salvo. E como é que faz isso? Como é que se conquista essa salvação? De maneira bem caricaturada, viu? Você vai numa igreja evangélica, por exemplo, levanta a mão, aceita Jesus e pronto, está resolvido. E por que precisa fazer isso? Bem, é que alguém lá atrás fez um pecado horrível, comeu um fruto proibido, e desde lá todos nós estamos danados, estamos destinados ao inferno. Tudo é culpa de Adão e Eva, tudo. E aí na minha adolescência, quando eu fazia pregação, eu lembrava que, eu aprendi, tudo é culpa de Adão, a gente tem que trabalhar forçado, e a mulher dá a luz, tudo culpa de Adão. Aí, eu nunca gostei de acordar cedo, e uma época da minha adolescência, eu estudava pela manhã. Aí, um dia eu lembro, como se fosse hoje, eu acordei cedinho, minha mãe chamando, Márcio, aí eu sentei na cama, que raiva de Adão, eu tenho que acordar para ir para a aula por causa de Adão, tudo culpa de Adão, coitado. E a palavra salvação tem a ver com isso, né? Tem um monte de crente patife, que falta com a lealdade, com a ética, que vive destilando ódio, cheio de cambalachos, mas ele diz que vai para o céu. O cara é um inferno aqui, mas como crente, ele vai para o céu, está garantido, né? Porque fez esse gesto, parece que mágico, e garantiu o acesso ao céu. Percebam, gente, o prejuízo que nos causa esse entendimento da palavra salvação. Nós deixamos a vida para depois, nós deixamos de experimentar uma salvação agora, uma salvação que é existencial, que contempla toda a nossa existência. A palavra salvação é tão boa, tão grande e bela, e nos evangelhos ela ganha alguns significados, desde o mais simples, que tem um sinônimo de cura, quando Jesus fala assim, vai, a tua fé te salvou, a tua fé te curou desse mal, dessa doença, tem significado, até o sentido existencial, a tua fé te iluminou, a tua fé te orientou, te guardou. Eu não erraria em focar a salvação aqui na terra. Por quê, queridos? Sobre o que vem depois da morte, nós não sabemos objetivamente. Nós não sabemos certamente. A esperança dos cristãos é que a vida não termina com a morte biológica, mas como será e quando, não temos certezas, ninguém tem. Então, viver conjecturando, de maneira escapista, empurrando a vida para depois da morte, é um desperdício, é perda de tempo. Ademais, eu confio que as nossas vidas estão guardadas em Deus, seja como for. Então, eu quero pensar hoje a salvação de maneira existencial. Nós somos salvos para quê? Nós somos salvos para vivermos a nossa humanidade da melhor maneira possível. Isso é salvação. Somos salvos para exercer o potencial que nós temos. Nós somos salvos de qualquer coisa que nos diminua como seres humanos. E por que nós precisamos da salvação? Porque o bichinho do egoísmo, que eu diria que é um sinônimo de pecado, é uma epidemia que pode acabar com a gente. Por isso a gente precisa da salvação. Com relação à vida depois da morte, eu gosto de pensar que ela já está garantida em Jesus. Já está, seja como for, eu não sei como é, mas Jesus já garantiu. Ela não é uma questão para eu me preocupar, porque já está resolvida. E uma vez resolvida, eu posso me dedicar
aos assuntos da vida agora, hoje. Eu posso tentar trazer um pouquinho do céu à terra. Como é que eu faço isso? Experimentando salvação hoje. É isso que eu vejo na história de Zaqueu. Primeira coisa que eu gostaria de destacar: aquele que se deixa seduzir pelas coisas do bem, experimenta um pouco de cura, um pouco de salvação. O que levou Zaqueu a ter interesse de ver Jesus? É como a gente leu, o cara enfrentou a multidão, né, subiu numa árvore para ver Jesus. Qual era o interesse de Zaqueu? É razoável pensar que Zaqueu, provavelmente, deve ter ouvido falar de Jesus. Ou seja, Zaqueu não sai à toa para tirar uma selfie com Jesus, gravar um vídeo para vender no noticiário. Não, ele tem uma intenção. Ele vai ao encontro de Jesus, de quem ouviu falar. Minha intuição é que ele ouve que Jesus é um homem bom. O testemunho de Jesus é que seduz Zaqueu a subir naquela árvore. Eu quero ver esse homem. Ele deve ter ouvido muita coisa sobre Jesus. Ele deve ter ouvido que Jesus fez bondades, que ele ouve, acolhe, toca, chora, gosta de crianças, prefere a pessoa humana aos costumes religiosos, encara os radicais fundamentalistas em favor dos oprimidos, é amigo de pecadores e gosta de comer e beber. Eu quero conhecer esse homem, é muito lindo. Eu quero ver Jesus, nem que seja, né, só pelo cocoruto assim, de cima. Eu quero ver Jesus, é uma figura inspiradora. Zaqueu não vai ao encontro de uma figura imponente. Não acho que foi isso que atraiu Zaqueu, porque Jesus não era uma figura imponente, um general com espada nas mãos, um monarca, um rico poderoso, não. Zaqueu vai ao encontro de uma pessoa humana, que é Jesus de Nazaré. E ao se deixar ser atraído por esse testemunho de bondade, de solidariedade, das coisas da graça, Zaqueu experimenta salvação. Eu digo que é por esse interesse, por se deixar seduzir, atrair pelas notícias de bondade, é que Zaqueu começa a experimentar salvação. Há muitos sinais da graça de Deus na história, queridos, que perpassa todas as eras, civilizações, de maneira que estão espalhadas até hoje. Assim como a água do planeta, as graças de Deus estão no ar. Aqueles mais sensíveis vão ouvir e se deixar seduzir por essa luminosidade de Deus que enche a terra. O salmista cantou assim: toda a terra está cheia da glória de Deus. Há sinais de Deus, há sinais da graça de Deus no ar, né, esperando olhos sensíveis. Esses sinais não é que estão prontos no céu, mas são experiências humanas, históricas, percebidas como sagradas e que povoam o inconsciente coletivo. Está aí no ar. Essas coisas do bem estão no ar. Então, deixar-se seduzir por essas coisas do bem, pelos movimentos da graça de Deus, já é um pouco de salvação. E Zaqueu fez assim, se deixou ser atraído por esse testemunho de Jesus, deixou as histórias que ele ouviu sobre o Nazareno fazerem a sua cabeça, a ponto dele encarar a multidão, subir na árvore e ver Jesus. Nós recebemos uma enxurrada de notícias diariamente, não é verdade? E eu diria que mais de 80% é desgraça. Você concorda comigo? As notícias que a gente recebe diariamente, mais de 80% é tragédia, é desgraça, ou fofocas de celebridades, um monte de futilidade, informações inúteis. Os profetas do mau agouro são diligentes, espalhando essas notícias trágicas. E a imprensa sabe que o sensacionalismo vende muito. Se a gente se detiver nesses assuntos,
nós vamos acabar doentes, gente. Se nós consumirmos, replicarmos essas notícias, somente essas notícias, nós seremos vencidos pelo pessimismo, paralisados na esperança e com a impressão de que o mal venceu. Vocês já tiveram essa impressão? Tanta desgraça, caramba, cadê Deus? O mal venceu, o mal triunfou. Vocês conhecem a expressão efeito Werther? A expressão surgiu com o romance Os Sofrimentos do Jovem Werther, do escritor alemão Johann Wolfgang von Goethe, onde o escritor descreve com riquezas de detalhes o suicídio do jovem Werther. E após a publicação dessa obra, houve relatos de suicídios em série por toda a Europa. Em cada cidade, em cada estado que o livro é publicado, coincidentemente aconteciam suicídios em série. E isso trouxe uma reflexão, principalmente para os meios de comunicação, sobre o cuidado de como falar sobre o suicídio. De não ser muito detalhista, porque seria um risco às pessoas mais vulneráveis. É o efeito Werther. O que pode acontecer a uma sociedade que consome em excesso publicações sanguinolentas com fotografias de mau gosto, por exemplo? Uma tragédia, depois de muito replicada, divulgada, pode produzir esse efeito Werther, uma série do mesmo acontecimento se repetindo na vida real. O problema da violência ganha aí um impulso grande. Deter-se nesses assuntos do mal, fazer a cabeça com eles, replicá-los, instala o pavor na sociedade, de maneira que nós ficamos de mãos atadas, impotentes, entregues, dizendo que o mal venceu. Mas não é verdade. O mal não venceu. Não é verdade. O que acontece é que nós estamos dando mais audiência às desgraças, que, aliás, sempre aconteceram. É que hoje as tecnologias estão rápidas, a gente sabe a notícia, a desgraça online. Mas sempre aconteceram. Precisamos perseguir as boas notícias, se deixar atrair pelos testemunhos do bem, enxergar a graça de Deus no meio de todo esse caos, porque com certeza está lá. O tipo de pessoa que nós somos é um pouco definido pelas coisas em que nós temos interesse, pelos assuntos que fazem a nossa cabeça, nossos sonhos e desejos. Nós somos um pouco as notícias que a gente guarda, as notícias que a gente replica. Salmo 1, o salmista diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A sugestão do poeta é que a gente não se detenha por muito tempo nos assuntos da maldade, do escárnio, do ódio, da futilidade, daquilo que faz mal à humanidade. Não por muito tempo, não se detenha por muito tempo. O que faz a sua cabeça? Quais os assuntos lhe chamam a atenção? É isso que você vai viver. Sua boca fala do que está cheio o seu coração. Nós não podemos mudar as notícias do mundo, nem fazer vista grossa. Não estou propondo isso. Mas podemos escolher o que vamos fazer com as notícias. Nós podemos escolher quais as histórias vão povoar o nosso coração, fazer parte da nossa roda de conversa. A estética com a qual nós escolhemos moldurar a vida faz bastante diferença. O que eu quero dizer com isso é que a maneira como a gente enxerga a vida faz muita diferença, gente. A beleza está nos olhos. Com que visão nós escolhemos sublinhar a vida? Quando eu estava preparando a pregação ontem, e perto do pôr do sol, o Theo saiu um pouco na varanda,
e deu de cara com o pôr do sol. A gente tem uma vista privilegiada lá em casa. E eu ouvi lá de dentro: pai, o céu está lindo. Caraca, como está bonito o céu, pai. Vem ver aqui. Aí eu fui lá, realmente lindo. Isso parece bobo, gente, mas pode ser um pouco de cura. Conservar essa disposição para o belo, para o bem, no meio do caos, e apesar do caos, é determinante. Não deixar de enxergar a beleza e se encantar por ela, apesar das desgraças, apesar da feiura. Tem graça de Deus, tem Deus ali, Deus não nos deixou sós. Quer experimentar um pouco de cura e salvação, de esperança e fé? Junte-se aos movimentos em favor do bem e do belo. Seja um curioso da bondade, como foi Zaqueu. Há inúmeros movimentos do bem ao redor da cidade. Vai atrás, seja curioso, se alimente desses movimentos. Se a gente ficar no sofá assistindo só BBB, novela, noticiários sensacionalistas, espalhando fake news, aí a gente morreu. A gente vai se entregar, pô, o mal venceu mesmo. Pô, esse pessoal dentro dessa casa aí, parece uns animais. Pô, sai daí, sai dessa poltrona acomodada e vai atrás de notícias, sobe numa árvore como fez Zaqueu. Mas se você se deixar atrair pelos ares da graça, movimentos de bondade, se você for atrás e ficar curioso pelos projetos do bem, você vai ser salvo. Salvo de quê? Do pessimismo, da falta de esperança, do egoísmo, da preguiça e do entreguismo. Você vai ser salvo. Deus está presente nos lugares mais inusitados. A vida irrompe exatamente no meio do caos. Como eu cantei, a vida rompe o asfalto porque ela quer vida à luz. As gotas da graça de Deus estão espalhadas no ar. Abra os olhos e se deixe atrair. Experimente a salvação. Segundo, podemos até buscar a Deus, mas é Ele quem nos encontra. E eu gosto muito dessa verdade, gente. Buscar a Deus, a gente pode buscar, mas Ele sempre vai ser um mistério. Por nós mesmos, a gente não encontra Deus. O encontro depende dEle. Não sei se vocês tiveram essa impressão, mas parece que Jesus vai a Jericó por causa de Zaqueu. Parece que Jesus vai a Jericó se encontrar exatamente com Zaqueu. O evangelista monta a narrativa de maneira a nos causar essa impressão. Ao final diz: o Filho do Homem veio buscar os perdidos. Jesus vai para ver Zaqueu. Mas a narrativa é complexa e muito criativa. Uma peça literária linda, que brinca com quem busca quem. Você percebe isso? Quem é que busca quem? Quem é que encontra quem? Zaqueu a Jesus, Jesus a Zaqueu. Começa dizendo que Zaqueu vai ver Jesus, de quem nem sabe o rosto e voz. Mas qual não foi a sua surpresa? Jesus sabe onde Zaqueu está, em cima da árvore, ele olha para cima. Não é muito comum, né, a gente andando com a multidão, olhar para cima, né? Jesus sabe onde Zaqueu está, sabe até o nome dele, e se convida para jantar na casa de Zaqueu. Não é lindo isso? Ou seja, Zaqueu busca um desconhecido, Jesus encontra um íntimo. Olha que bacana. Zaqueu procura um desconhecido, sobre quem só ouviu falar, e Jesus encontra um íntimo. Podemos até buscar Deus, mas é Ele quem nos encontra. Nós, buscando a Deus, sempre vamos nos dar de cara com o desconhecido, porque Deus é um grande mistério. Ele não é um fenômeno que a gente consegue estudar e colocar dentro de uma caixa, sistematizar. Não, Santo Agostinho já escreveu: se conseguimos definir Deus, já não é mais Deus, mas um ídolo.
e eu sou maior do que Ele. Se eu consigo definir Deus, não podemos comprovar a existência ou não existência de Deus, mas isso não tem que ser um exercício meu, é inútil, é vã essa labuta, esse exercício. Provar a existência de Deus, não dá para provar, nem a existência e nem a não existência. E todos nós, gente, em todas as religiões, estamos no mesmo pé de igualdade. Nós temos que admitir, Deus é o grande desconhecido, como Paulo experimentou lá no Areópago, o altar do Deus desconhecido. Ele é o incógnito, ele é o grande mistério. Mas sabe qual é a boa notícia? É que isso não inviabiliza um encontro com Deus. Mesmo que eu não saiba dizer quem é Deus, objetivamente, isso não impede o seu amor por mim. Não dificulta o encontro, porque é Ele quem nos busca e encontra em qualquer circunstância. Isso é tão libertador, gente, porque mesmo sendo o nosso coração enganoso, mesmo que enfrentemos crises de fé, tenhamos dúvida, isso não impede o encontro amoroso com Deus. É maravilhoso isso. Eu lembro do verso que diz: nem os loucos errarão o caminho. Por quê? Porque é Deus que busca, porque é Deus que encontra. Então, não se culpe se você tem dificuldades de crer, se você tem dificuldades com a fé, com a religião. Não pense que por isso você não faz a experiência com Deus. Deus já encontrou você. Calma. Não se culpe porque você tem um monte de dúvida. Poxa, o que esses pastores falam, que essa teologia, e eu tenho vários vácuos na minha teologia. Não se preocupa, continua buscando, crescendo no conhecimento, e saiba, Deus já encontrou você. Deus já encontrou você. Alguém pode até não acreditar na existência de Deus, mas o mais importante, que eu aprendi com o Silvio, não é o que eu penso sobre Deus, mas o que Deus pensa sobre mim. Deus não é melindroso para ficar de bico com um ateu sincero que diz assim: eu tenho dificuldade de ter essa fé. Deus não vai virar as costas, vai para lá, seu incrédulo. Não. Jesus pode fazer como fez com Tomé. Toca aqui, Tomé. Eu me revelo nos feridos. Experimenta a minha presença nos feridos. Toca aqui. Deus ama a todos, gente. Um ateu sincero, mesmo sem saber, pode fazer a experiência com Deus. Ele pode dar outro nome, mas é Deus. Eu que creio digo que é Deus. Sem ele saber, Deus encontrou ele. Quem primeiro começa a busca é Deus. Antes de pensarmos em buscar, você pensou assim: eu acho que eu vou buscar. Deus já estava lá. Deus já tinha te encontrado, meu. É João que diz, 1 João 4,19, nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. O nosso amor é uma resposta. A gente pensou em sinalizar e Deus, opa, eu já estava aqui. Deus nos encontrou primeiro. Saber que o encontro com Deus depende dEle e não da minha fé, tem outra repercussão, sabe qual é? Nos deixa mais humildes e abertos para o diálogo interreligioso. Nós precisamos ter mais humildade ao tocar nos assuntos da fé de alguém. Precisamos baixar a bola. A forma como eu conheço Deus, de maneira alguma, pode se arrogar superior. Isso não quer dizer que eu não possa ter uma fé, uma religião, que eu não possa gostar da minha igreja e celebrar a maneira como a gente fala de Deus, não. Mas isso não me dá o direito de rebaixar a fé alheia. Não. Todos nós estamos no mesmo pé de igualdade na busca do grande mistério que é Deus. Portanto, baixe a bola. Continue na tua pegada de conhecer cada vez mais a Deus. Deixe os outros procurarem também.
É Deus que me encontra, apesar das minhas verdades precárias, provisórias. E o Deus que me encontra também encontra aquele de fé distinta da minha. Isso não é da minha conta. Eu não devo ficar bravo com Deus porque Ele é gracioso. Tem gente que é assim, né? Fica bravo com Deus. Jonas, que o pastor Lenay pregou domingo passado, fica bravo porque Deus é amoroso. A gente prova Deus não pela via do raciocínio lógico, mas pela via dos afetos. A experiência de Deus tem mais a ver com sabor do que com saber. Por isso o salmista já falou: provai e vede que Deus é bom. Provai. Não tem muito a ver com raciocínio lógico, tem a ver com afetividade. Por isso, eu me emociono e vejo um pouco de Deus, sabe quando? Quando, na hora do culto rolando, eu vejo o Rodrigo fazendo carinho na cabeça do pai dele. Cara, ele pode experimentar Deus aí. É na afetividade, é no culto caloroso da fé, que o outro experimenta Deus e nem sabe. E talvez nem precise saber. Ou melhor, saber não é o mais importante, já está experimentando Deus ali, fazendo cafuné na cabeça dele. Esse é o nosso Deus, que se prova pelas relações amorosas. Quando Jesus pede para Zaqueu sair da árvore para jantar em sua casa, sabe o que Jesus está fazendo? Jesus está convidando Zaqueu para sair do campo da conjectura para a sala da intimidade. Do campo desse raciocínio lógico para o lugar dos afetos. Da objetividade para a interioridade. Do lugar de observador para o lugar de amigo. Do curioso ao cúmplice. Está na hora de sair da árvore e se encontrar com Deus na sala de jantar. Não deixar que nenhuma confusão doutrinária seja um empecilho para experimentar Deus. Para experimentar Deus. Se a tua teologia atrapalhar você de provar Deus, larga ela, meu. Larga ela. Né? A teologia é boa para a gente conversar e conversar dos assuntos da fé, sobre Deus, aquilo que a gente tem aprendido, revisitar os evangelhos de Jesus, mas se eu nem consigo experimentar Deus, para que essa teologia? É necessário cantar com Gilberto Gil, se eu quiser falar com Deus. Olha só essa estrofe. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar, tenho que subir aos céus sem corda para segurar. Não precisa segurar em teologia não, gente. Vai no escuro mesmo, fé é isso. Não precisa, vai, que Deus está de braços abertos. Se eu quiser me encontrar com Deus, tenho que suspender a minha teologia sob o risco de dar de cara com o ídolo. Você tem a sua teologia, mas ela não é maior que Deus. No dia que a gente consegue fazer isso, gente, sair da árvore para a sala de jantar, sair do campo da conjectura para a experiência, sair dos labirintos teológicos e se jogar nos braços de Deus, nós experimentamos um sentimento de conexão com algo maior, e é uma grande felicidade quando isso acontece. Para o encontro com Deus, basta, sabe o quê? A sua presença e o seu coração. O profeta Jeremias falou assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É só isso que Deus quer. O encontro vital do ser humano com Deus não depende de nossa capacidade religiosa ou intelectual, mas de sua doce graça. É Ele quem nos encontra. E como depende dEle, Deus encontra a todos. Por último, o generoso é uma pessoa livre, salva, pois faz o bem sem mando, interesse ou medo. Ele faz o bem porque, para ele, a consciência que tem é o que deve ser feito. Não porque alguém mandou, não porque tenha medo do inferno,
não por interesse, mas porque é generoso. Zaqueu surpreende a Jesus com o seu gesto generoso para com os pobres e reaver os possíveis lesados pela sua profissão de cobrador de impostos. Zaqueu entende que esse ato é digno de Jesus. É como se ele pensasse assim: que prato eu ofereço para Jesus? O que melhor eu posso oferecer para Jesus? Aí, Zaqueu, eu vou ofertar aos pobres e vou reaver aqueles que porventura eu tenha lesado. E esse é um ato de salvação. Zaqueu entende que lembrar dos pobres, reaver os danos que causou, é uma resposta ao Deus que vai ao seu encontro. Isso é digno. Zaqueu não faz o bem porque alguém mandou, porque a Bíblia diz, porque Deus mandou, porque o pastor mandou, mas por pura generosidade. Um cara desse é salvo. O filósofo francês André Comte-Sponville diz no seu livro Pequeno Tratado das Grandes Virtudes que a generosidade é a virtude do dom. Ser generoso é ser livre, e esta é a única grandeza verdadeira. Livre de quê? Livre de si, de suas pequenas covardias, de suas pequenas posses, suas pequenas cóleras, pequenos ciúmes, e eu diria, livre de qualquer constrangimento, seja um mandamento, seja um medo ou culpa, ou por interesse. Esse é livre. Esse é generoso. Um generoso é uma pessoa livre, é uma pessoa salva. Livre para que possa ser um dom. Salva para que possa ser uma oferta. Se deu por medo, não foi um dom. Se deu por interesse, não foi um presente, não foi generoso. Se fez o bem porque alguém mandou, não foi voluntário. Quem faz a experiência com Deus tem uma consciência alargada. Quem se encontra com Deus, no final das contas, sabe o que deve ser feito. Sabe o que pode e deve ser feito. Não por constrangimento, não por medo de ir para o inferno, mas por consciência. Porque eu faço bem, porque é bom. E mais, porque eu sei, por consciência, o que deve ser feito. Eu tenho uma noção que não pode não ser. Eu preciso fazer. Quem tem um encontro com Jesus tem essa consciência alargada. O filósofo Luc Ferry diz que uma das grandes contribuições do cristianismo é que ele tirou o apelo ético da letra da lei e colocou no fórum íntimo. Quer ver um exemplo? Os fariseus trazem uma mulher flagrada em adultério e dizem para Jesus que, segundo a lei, ela deve ser apedrejada. E reivindicam de Jesus a resposta. O que é que Jesus diz? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Putz, covardia, Jesus. Quem é que vai lançar pedra desse jeito? Covardia. Foi muito arriscado. Imagina que a mulher... Ai, meu Deus, lá vem a primeira pedrada. Muito arriscado. Mais viável, belo e bom, é quando a ética, gente, a religião, a fé, são mais lindas, quando vem para o fórum íntimo, para a consciência, não é porque alguém está mandando, a lei está mandando, é porque pela consciência eu tenho que fazer isso. Fazer o bem para ganhar uma bênção de Deus é medíocre, é mesquinho, ganancioso. Fazer uma bondade com medo de ir para o inferno é triste. Ser uma pessoa boa, porque a Bíblia manda, é de menos valor. Sou eu que digo, é o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 13. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. É isso aí que eu estou falando. Zaqueu faz o bem não para ser salvo, mas como um gesto de uma pessoa que já é salva. Não para ganhar uma bênção, mas como resposta voluntária à bênção de ter encontrado Cristo.
Zaqueu não faz uma bondade porque Jesus mandou, mas por pura generosidade. Isso é salvação, isso é decente, isso é digno. O encontro com Deus provoca essa generosidade, essa ética, essa fé. Quando temos uma experiência com Deus, nós já sabemos o que podemos fazer, as contas por acertar, do que largar a mão, aquilo que boicota a minha vida, que fere a liberdade do outro. Nós temos consciência das responsabilidades, do perdão a pedir, a solidariedade a estender, o bem a realizar. Quem se encontra com Deus sabe, no final das contas sabe, não precisa ficar estudando e ver o que é que eu preciso fazer, não. É igual o doutor da lei chegou para Jesus: o que é que eu posso fazer para ser salvo? Aí ele: guarda os mandamentos. Eu tenho feito isso desde da minha mocidade, né? Eu tenho feito isso sempre, né? Agora vende os teus bens, entrega aos pobres e ser perfeito, né? Outro chegou para Jesus: o que é que eu preciso fazer? Você já sabe, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aí o cara, para enrolar: quem é meu próximo? Olha que pergunta, quem é meu próximo? A gente sabe o que fazer, a gente já sabe. Essa resposta radical da gente é sinal de salvação. Jesus diz para os ouvintes ali: hoje houve salvação nesta casa. Quer dizer, isso que vocês estão vendo aqui, gente, é sinal de salvação. Zaqueu é um exemplo de salvação. A salvação não é algo que acontece depois, mas hoje, agora, existencialmente. Não é um bilhete para o céu, mas um acontecimento. Zaqueu é um convite para mim e para você, de fazermos acontecer a salvação agora. Nós podemos viver o céu hoje. Para quem, domingo após domingo, gente, ouve aqui pregações inspiradas no Evangelho de Jesus, a gente já sabe o que fazer. A nossa consciência já foi muito alargada, a gente sabe o que fazer. Então, primeiro, no mundo nós temos vários testemunhos da bondade de Deus que podem alimentar a nossa esperança. Não se detenha no sensacionalismo dos noticiários. Vá de encontro às bondades, seja curioso pelos projetos da graça de Deus espalhados pela cidade. Segundo, não estamos perdidos, pois Deus já nos encontrou. E terceiro, é com a gente: qual será a nossa resposta? Eu não vou dizer não, nem Jesus está pedindo, certo? Você sabe, tem que ser generoso, tem que ser voluntário, senão não vale a pena, senão não adianta. Vamos fazer dessa terra um pouquinho do céu, gente? Amém? Eu tenho certeza que você já sabe o que precisa ser feito, né? O perdão, o conserto, o bem, a conversão de algumas coisas. Eu tenho certeza que todos esses anos ouvindo o Evangelho de Jesus, a sua consciência se alargou. Nós podemos ser o milagre, nós podemos ser a diferença que nós queremos ver no mundo. Amém? Fique em pé comigo, em nome de Jesus.